Shalom, os 5 erros dos pastores. Meu nome é Marcos Paulo, eu sou profeta de Deus, líder em inteligência emocional, tenho pós em psicologia e eu quero abordar esse vídeo aqui com você para que você entenda, você que quer ser líder, você que é líder, que você entenda qual é o posicionamento de um líder. Eu quero falar sobre 5 erros dos pastores que estão na frente de algum rebanho. O primeiro erro que eu já entro aqui abordando é achar que manda na vida das pessoas. Todos nós que lideramos pessoas precisamos entender que nós não mandamos nas pessoas. Nós não decidimos o que as pessoas devem ou não fazer. Nós não escolhemos a roupa que a pessoa tem que vestir. Nós não escolhemos a comida que a pessoa tem que comer. Nós não escolhemos com quem a pessoa deve casar ou não. Essas coisas não nos competem. Então veja, esse é o primeiro erro de um líder, o primeiro erro de um pastor, porque tem pastores que querem mandar na vida das pessoas, e isto é antibíblico, antiético e antissocial. Então este é o primeiro erro. O pastor não pode mandar na vida das pessoas. O segundo erro, então, do pastor, do líder de rebanho, pense comigo, é no seu comportamento. Existem pessoas que são muito egocêntricas, arrogantes, pastores que são ignorantes, pastores que gritam com o rebanho, que gritam com os membros, que gritam com as pessoas. Deus não chamou o pastor, o líder, para ser agressivo com as suas palavras, para ser arrogante com as suas palavras, para ficar gritando, ofendendo os seus liderados. Isto não é uma postura correta de um líder. Um líder deve falar com mansidão, com brandura. Este é o verdadeiro posicionamento de um líder, de um pastor, segundo o coração de Deus. Porque algumas lideranças, elas não têm respeito, elas não têm educação. E isto é grave, porque Deus, quando ele coloca uma pessoa, escolhe uma pessoa, essa pessoa tem que deixar Deus trabalhar na vida dela, para que ela então possa entender qual é o seu posicionamento em frente ao rebanho de Deus. Esse líder, ele precisa se preocupar com os seus liderados, ele precisa se preocupar com o rebanho, ele precisa amar o rebanho. Ele não pode ser agressivo, não pode ser grosseiro, não pode ser iracundo. Todas estas coisas são proibidas pela palavra de Deus e pelo nosso próprio Deus. Em terceiro lugar, o terceiro erro que um pastor não pode cometer, não estou dizendo que nunca vai cometer, ele não pode cometer. Se cometer, é claro que a pessoa vai ali buscar a Deus, vai se arrepender, vai pedir perdão, enfim. Mas ele tem que tomar cuidado para não cometer esse erro. Esse erro está nesse terceiro ponto, é na sua fala. O que isso significa? Significa que o líder não pode ter uma linguagem dúbia. Um líder, ele não pode deixar de pregar o verdadeiro evangelho, porque existem muitos líderes que não pregam o evangelho, eles pregam a vida dos outros em cima dos púlpitos e dos altares das igrejas. As mensagens que nós podemos sentir e perceber não são divinas, não são inspiradas por Deus. São mensagens copiadas, coisas que eles escutam, vê e olham de outros pregadores, de outras pessoas, e acabam trazendo uma comida estragada, uma água contaminada, suja para o rebanho. Outra coisa que eu não posso deixar de falar sobre a fala, a linguagem de um líder, ele não pode ser fofoqueiro. Líder fofoqueiro é uma coisa trágica para a igreja. O líder não pode ser mexeriqueiro, não pode ficar mexendo na vida dos outros, não pode ficar se intrometendo na vida dos outros. Outra coisa, o líder não pode ser invejoso, não pode causar dano para o rebanho, não pode fazer com que o rebanho se sinta mal com ele. Ele foi chamado para pastorear, para cuidar e para zelar do rebanho de Deus. O quarto erro, para não ficar muito extenso, o quarto erro dos pastores é não ensinar a Bíblia. Quantos pastores não ensinam a Bíblia? Quantos pastores nem conhecem a Bíblia? Quantos pastores nem conhecem as palavras de Jesus?
o que ele vai ensinar, o que ele vai falar. O pastor tem esta missão de ensino, mas ensinar a palavra de Deus, ensinar os preceitos de Deus, ensinar as verdades de Deus, ensinar as doutrinas de Deus, ensinar aquilo que Deus lhe direciona para ensinar para a igreja. Mas é bem verdade que existem muitos pastores que não ensinam a Bíblia. Muitos pastores não ensinam o Evangelho. Muitos pastores não pregam e não ensinam a palavra de Deus. Isso é um erro muito grave. A igreja fica anêmica, doente, fraca. Não pode cometer esses erros. O quinto, e eu encerro, é aquele erro que os pastores cometem de não querer se sujar pela ovelha. O que isso significa? Significa que existem líderes que não querem se esforçar para uma ovelha ser limpa. Eles não querem ir atrás, não querem colocar as mãos no lodo, no barro, para trazer uma ovelha e tratá-la como ela deve ser tratada. É muito fácil as lideranças elas pegarem as pessoas e não querer cuidar delas e achar que está fazendo o serviço de Deus. Não. Líder, pastor de Deus, ele tem que sujar as suas mãos para ajudar aquela ovelha que está, quem sabe, está presa no lamaçal, está presa em algum pecado, está presa em algum vício. Ele tem que sujar as suas mãos para que esta ovelha ela fique limpa, ela fique totalmente pura na presença de Deus. Esses são os 5 erros que os pastores cometem pastoreando as ovelhas, pastoreando a igreja de Deus. Deus ele vai requerer de mim e de você, líder, tudo o que nós fazemos ou deixamos de fazer para o rebanho de Deus. Amém? Espero que você curta esse vídeo, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo e que não fique bravo comigo, porque eu sei que tem pessoas que não entendem aquilo que o Espírito de Deus coloca em nosso coração para nós transmitirmos. Essas são verdades de Deus ao teu coração. Se caso você está cometendo algum tipo desse erro, é só se arrepender, consertar e fazer de uma forma correta. Que Deus abençoe a todos. Shalom.